Olá, nós da CAI damos boas-vindas a todos e todas. Meu nome é Kiara, sou residente e integrante do grupo multidisciplinar. Hoje daremos início ao primeiro ciclo de palestras de formação política, destinado aos trabalhadores da educação básica, destinado também aos acadêmicos dos cursos de licenciatura e demais interessados. O ciclo é proposto pelo Grupo Multidisciplinar de Assessoria às Secretarias de Educação dos municípios do Estado do Paraná, coordenado pela professora Alessandra Wibe. Os parceiros na organização desse evento, a quem somos gratos e gratas, são o Centro de Ciências Humanas da UEM, representado pelo professor Geovânio Ederval Rossato, o Programa de Estudos do Trabalho e Educação, este também da UEM, representado pelo professor Ademir Quintilho Lazzarini, o professor Pedro Jorge de Freitas e pela professora Rosângela Aparecida Mello. O Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho e Educação na Sociabilidade do Capital e o Programa de Pós-Graduação Mestrado em Formação Docente Interdisciplinar da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, do campus de Paranavaí. Destacamos que quem representa a Unespar nessa organização é a professora Neide Almeida Lança Galvão Fávaro. O Grupo Estado, Políticas e Gestão da Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, campus de Irati. Quem representa a Unicentro nessa organização é a professora Michele Fernandes Lima. E o Grupo de Pesquisa Capital, Trabalho, Estado, Educação e Políticas Educacionais, Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. A UEPG é representada pela professora Gisele Masson. Sobre a nossa primeira palestra, informamos que o tema é Historicizando a Realidade, o ponto de partida para a compreensão da educação. A palestra será ministrada pelo professor Paulo Sérgio Tumolo, a quem destinamos nossos mais profundos agradecimentos. O professor Paulo é professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente está vinculado ao programa de pós-graduação em educação da UFSC, mestrado e doutorado. Linha de pesquisa, trabalho e educação por meio do programa de serviço voluntário. Tem experiência na área de educação, com ênfase em trabalho e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: capitalismo, trabalho, educação, sindicalismo e formação político-sindical. É coordenador do Grupo de Estudos Capital, Trabalho e Educação, GECAT, membro do 13 de Maio, Núcleo de Educação Popular e do Laboratório de Sociologia do Trabalho. Informamos que a palestra será transmitida em 2 momentos. Hoje, transmitiremos a primeira parte e no dia 5 de maio, a segunda parte, que também será às 18 horas. As lives ficarão disponíveis para serem assistidas no momento em que mais se adequar aos horários dos participantes. A lista de presença será disponibilizada nos grupos de WhatsApp ao término de cada encontro. Desejamos a todos e todas um bom encontro. Atenciosamente, a equipe CAI e Grupo Multidisciplinar. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Quero agradecer, todos os inscritos aqui presentes. Foi um tempo grande de período de inscrição para esse primeiro ciclo de palestras de formação política para professores. Esse ciclo ele foi estruturado a partir de algumas demandas que nós fomos observando desde o ano passado e, na medida em que as demandas foram surgindo, eu fui fazendo uma interlocução com a professora Neide, que eu já vou apresentar
até mesmo, e combinando com ela, quais seriam as pautas, as temáticas. Bom, eu sou Alessandra Uibe, trabalho na Coordenadoria de Apoio à Educação Básica da UEM, e venho aqui falar com muitos de vocês que já nos conhecem em função de outras demandas que tivemos, sobre justamente o ciclo. Hoje é o primeiro encontro, e eu convidei aqui a professora Neide e o Paulinho, que é o professor Paulo Tumolo. A Neide é uma amiga de longa data, nos conhecemos há 20 anos. A Neide trabalha na Unespar de Paranavaí, depois eu gostaria muito que ela se apresentasse também, para ouvir aqui a nossa primeira fala com o Paulinho, que também já falo quem é direitinho, que vai palestrar, né, a temática Historicizando a Realidade, o ponto de partida para a compreensão da educação. Na verdade, o Paulinho foi meu orientador no doutorado, também nos conhecemos de longa data, tornou-se um grande amigo, e todo o currículo dele será colocado ao final dessa live. Eu e a Neide, eu vou passar a palavra para a Neide, antes de passar para o Paulinho, mas, de qualquer forma, eu quero agradecer muito, né, de coração, a presença de vocês aqui. É uma alegria, é um formato muito informal, como todos que nos conhecem ali da CAI sabem, né, uma característica nossa, e deste grupo aqui, Paulo, Neide, Alessandra, GECAT, que é o nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada a vocês dois por estarem aqui. Neide, passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Foi uma enorme alegria, né, ver o número de pessoas que se interessaram pelas temáticas que a gente está propondo aqui. Acho que a gente não poderia abrir, né, essa formação de uma maneira mais qualificada e rica do que com o nosso querido professor Paulo, né, Paulo Tumolo, que também foi meu orientador de doutorado, né, e que, mais importante que os títulos, que todo o conteúdo que eu aprendi com ele, eu aprendi a questionar tudo que eu sei. Questionar, colocar em dúvida, procurar, e acho que é um pouco esse o sentido que a gente também quer passar para vocês. A gente nunca perder de vista essa vontade de conhecer, de buscar, de se superar tudo aquilo que parece tão certo, tão acabado, tão tranquilo de se entender, né? Então, fica aí a palavra com o professor Paulo, para a gente não perder mais tempo, que com certeza nós temos muito a aprender, sempre. Obrigada, né, pela Alessandra, pela oportunidade de estar aqui, e para o professor Paulo, né, por aceitar o nosso convite, se dispor aqui a vir conversar com a gente, né. Então, uma boa palestra, uma boa conversa, né, a todos, e que a gente possa tirar muitos e muitos incômodos e questões disso daqui. Tenho certeza que virão. Obrigada e bom encontro para a gente. Olá a todas e todos, né, que estão nos ouvindo, né. Gostaria de agradecer, né, as duas pessoas que estão me acompanhando aqui, né, que é a Alessandra e a Neide, com as quais eu tive o enorme prazer de me relacionar sendo, além de orientador delas, né, no doutorado de ambas, né, também ter a satisfação de tê-las agora como grandes amigas, né, foram grandes orientandas e agora são grandes e queridas amigas, né. Antes de começar, eu quereria prestar uma homenagem, né, uma homenagem muito especial às professoras e professores que, em todo o território brasileiro, né, têm lutado, né, com todas as forças, né, em defesa da vida, né,
diante dessa pandemia que nós temos vivido e dos ataques que vimos sofrendo ao longo desses 2 anos, né? Então, muitos, lamentavelmente, né, têm tombado, né, têm morrido porque foram afetados por essa doença terrível, né? E muitos continuam nessa batalha em defesa da vida. A vocês, né, a minha admiração, o meu respeito e a minha homenagem. Eu vou contar para vocês uma história, é uma longa história, tá? Claro que eu vou ter que resumir, porque eu não tenho todo o tempo da vida para poder contar essa história. Mas, assim, eu vou contar para vocês a longa história, é a história de nós, né? A história da nossa espécie, da espécie humana, né? Então, como toda história começa, né, com era uma vez, tá certo? Era uma vez, a nossa história também vai começar com era uma vez, né? E toda a história termina com e foram felizes para sempre, né? Se a nossa história vai terminar e foram felizes para sempre, eu não sei, tá? Vou deixar para vocês avaliarem ao final dela, tá bem? Mas vamos lá, a nossa história de todos nós, da nossa espécie, da espécie humana, né? Eu, como ser humano, para produzir a minha vida, né? Como ser humano, e não como outro tipo de vida qualquer, eu preciso satisfazer determinadas necessidades que são necessidades humanas, tá? As necessidades humanas, elas se diferenciam das necessidades de outros seres animais, porque nós, seres humanos, né, ao longo da nossa história, fomos também nos diferenciando de outros seres vivos, né? Isso não quer dizer que sejamos melhores ou piores. Trata-se simplesmente de diferenças, né, que são humanas. Necessidades humanas são essas, né? Por exemplo, nós temos necessidade de comer. Bom, mas aí também não tem diferença em relação a outros seres animais, porque eles também precisam comer, tá? Mas nós precisamos, além de comer, precisamos, por exemplo, de educação. Educação é uma necessidade exclusivamente humana, né? Isso não diz respeito a outros seres vivos, a outros seres animais, tá? Precisamos nos transportar, precisamos nos vestir, precisamos de um lugar para morar, para nos reproduzirmos como seres humanos, precisamos de arte, né? De arte. A arte, como as outras necessidades, né, também é uma necessidade exclusivamente humana, né? Penso eu que quando a nossa espécie, né, bem recentemente, porque, na verdade, a nossa espécie tem, se nós formos contar, desde os nossos parentes, que são os hominídeos, tem cerca de, pelo menos, 7 milhões de anos, né, 7, 8 milhões de anos, né, e só recentemente, é que a nossa espécie, a espécie do Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, começamos a produzir arte, né, isso é uma coisa de mais ou menos, né, cerca de 40 mil, 50 mil anos, né, eu tive a oportunidade de visitar algumas cavernas ali na Europa, né, sobretudo na França, que tem aqueles desenhos extraordinários, é impressionante aquilo, né. Eu convido a todo mundo que tiver oportunidade, né, nessa caverna que se chama Lascaux, mas existem outras cavernas ali que mostram que nossa espécie fazia, né, expressava, né, uma produção artística há pelo menos 40 mil anos, né, tive a oportunidade de ver aquilo que foi encontrado de mais antigo, né, como produção de arte, que é uma pequena estátua de pedra, né, que tem cerca de entre 40 e 50 mil anos, mais ou menos, né, então, eu penso que quando nós começamos a estabelecer, produzir uma linguagem própria, uma linguagem altamente complexa, né, altamente complexa, e depois, né, a partir daí, processos cada vez mais complexos de abstração, nós pudemos representar, né, representar isso pela arte, né, creio que aí, né,
quando aparecem essas formas mais avançadas, mais complexas de linguagem, né? Linguagem verbal, e depois de uma linguagem, né, através da arte, né, nós selamos efetivamente a nossa condição de humanos e, portanto, em diferenciação a outras espécies. Então, veja, as nossas necessidades, que são necessidades humanas, elas vão desde as necessidades do estômago até as necessidades da fantasia, tá? Por exemplo, a educação, a arte, etc., tá? Alguém poderia dizer, sim, mas alguém poderia objetar dizendo que, bom, se eu não tiver arte e eu tiver comida, eu não morro, né? Se eu tiver comida e não tiver arte, eu não morro. Se eu não tiver comida e tiver arte, eu morro, é verdade, tá? No entanto, se nós não nos produzimos, por exemplo, por intermédio de uma das maiores expressões nossas, da nossa espécie, que é a arte, então isso significa que nós vivemos, mas não vivemos como seres humanos, vivemos como animais. Se nós produzimos a nossa vida apenas comendo e bebendo, tá? Aí não nos diferenciamos de outros seres que são os seres animais, tá? O que nos diferencia de outros seres é exatamente a realização dessas necessidades, que são necessidades exclusivas nossas, humanas. Muito bem. Então, as nossas necessidades vão do estômago à fantasia, e, portanto, elas têm a mesma importância. Não existe necessidade que é mais importante ou menos importante. São todas necessidades igualmente humanas, tá? É o que nos produz como humanos, tá? Para que eu possa satisfazer essas necessidades que vão do estômago à fantasia, eu preciso de certas coisas. Por exemplo, para satisfazer a minha necessidade de comer, né, de me alimentar, eu preciso de arroz, feijão, bife, ovo, né, batata frita, etc. Para satisfazer a minha necessidade de me vestir, eu preciso de roupa. Para satisfazer a minha necessidade de me transportar, eu preciso de carro, ônibus, avião. Para satisfazer a minha necessidade de educação, eu preciso de livros, de escolas, etc. Para satisfazer a minha necessidade de arte, eu preciso de teatro, cinema, casas de espetáculo, né, e assim sucessivamente, tá? Isso que eu estou apresentando aqui, né, que vão o arroz, o feijão, tá, o livro, etc., tudo isso nós chamamos de meios de subsistência. Meios de subsistência. O que é um meio de subsistência? É tudo aquilo que serve para satisfazer as necessidades humanas que vão do estômago à fantasia, tá? Então, o arroz para satisfazer a minha necessidade de me alimentar, a roupa para satisfazer a necessidade de me vestir, o livro para satisfazer a minha necessidade de educação, tá? Chamamos meios de subsistência. Os meios de subsistência têm duas fontes de origem, né? Primeiro, a natureza, né? A natureza, por exemplo, o ar que respiramos, isso, né, provém da natureza, a natureza que produz o oxigênio, e, portanto, o ar que respiramos, tá? E a outra fonte de produção de meios de subsistência é o trabalho humano, o trabalho especificamente humano. A palavra trabalho pode significar trocentas milhões de coisas diferentes, tá? Mas nós estamos entendendo aqui trabalho apenas e tão somente no sentido, por exemplo, da física, né? Todo movimento, né? Na física, todo movimento diz respeito ao trabalho, né? Então, um pedreiro que esteve na minha casa recentemente, que havia uma infiltração, ele disse que havia uma diferença entre o trabalho da madeira e o trabalho do concreto, tá certo? Ele estava falando de trabalho, né, como movimento, como esse movimento de expansão, né, de dilatação e contração em função de umidade, em função de temperatura, etc. Mas veja isso. Então, a madeira trabalha, concreto trabalha. Na física, sim, tá? Mas nós estamos falando de trabalho aqui como uma atividade exclusivamente humana, que tem outro significado completamente diferente, tá? A palavra é a mesma, mas o significado é completamente diferente, né? O que estamos entendendo como trabalho, o trabalho como atividade especificamente humana? Essa capacidade que nós, seres humanos, temos de transformarmos a natureza e de tal maneira que transformamos a natureza para satisfazer as nossas necessidades, que são necessidades humanas. Por exemplo, roupa, né? Não existe uma árvore de roupa na qual eu vou lá e
e pego a camisa, pego a calça, tá? Isso não existe, tá? O que existe na natureza é a semente do algodão. Então, o que nós fazemos é, pegamos a semente, rasgamos a terra, plantamos a semente, e dessa maneira nós podemos produzir o algodão, depois transformar o algodão em fio de algodão, em tecido, e depois transformamos esse tecido em roupa, né? Então, isso significa dizer que essa atividade que é específica, transformar a natureza para produzir aquilo que nós temos necessidade, para satisfazer as nossas necessidades, isso que é atividade específica do trabalho. Então, os meios de subsistência, né, eles têm duas fontes de origem, a natureza e o trabalho humano. Cada vez menos a natureza e cada vez mais o trabalho, tá? Muito bem. Para satisfazer essas minhas necessidades que vão do estômago à fantasia, portanto, preciso dos meios de subsistência. No entanto, os meios de subsistência precisam ser produzidos, né? E para produzir os meios de subsistência, nós temos, então, aquilo que nós chamamos meios de produção. O que são os meios de produção? Como o próprio nome diz, né, são os meios de produção de meios de subsistência. Por exemplo, para produzir o arroz, que é um meio de subsistência, tá? Eu preciso da terra, preciso do trator, preciso dos implementos agrícolas, preciso do trator que vai transportar o arroz, preciso de uma máquina que vai tirar a casca do arroz e assim sucessivamente. Essas coisas, né? A terra, o trator, os implementos agrícolas, os meios de transporte, é o que nós chamamos, então, meios de produção. Da mesma maneira, para produzir uma camisa, uma roupa, uma camisa, por exemplo, né, que é um meio de subsistência, eu também preciso da terra para poder plantar a semente do algodão, preciso de máquinas para fazer a fiação do algodão, de máquinas para tecer esses fios, de máquinas para costurar e assim sucessivamente. Portanto, vejam, para produzir os meios de subsistência, para dessa maneira satisfazer as minhas necessidades que vão do estômago à fantasia, eu preciso também de meios de produção, tá? Os meios de produção, assim como os meios de subsistência, têm duas origens, né? A natureza e o trabalho, da mesma maneira, tá? Por exemplo, a terra virgem, né? Não a terra trabalhada, porque a terra trabalhada já tem trabalho. A terra virgem, tá? É um meio de produção que a natureza nos oferece de graça, tá? Mas, tá? A máquina, o trator, tá? As máquinas de fiação, de tecelagem, de costura e assim sucessivamente, isso não é resultado da natureza, não existe uma árvore na qual nós vamos lá e colhemos uma máquina de costura, tá? A máquina de costura é um meio de produção para que nós com o qual nós produzimos a camisa, que é um meio de subsistência, tá? Então, veja, meios de produção e meios de subsistência, ambos tendo origem como fonte de origem a natureza e o trabalho, cada vez menos a natureza e cada vez mais o trabalho, né? A isso, tá? Nós chamamos, nesse conjunto de meios de subsistência e meios de produção, nós chamamos valor de uso, ou valores de uso. Isso é uma categoria teórica, tá? Valor de uso. O que é um valor de uso? É tudo aquilo que serve para satisfazer as minhas necessidades, que vão do estômago à fantasia, diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o arroz, tá? É um valor de uso que satisfaz a minha necessidade imediata, tá? Eu como o arroz. O trator, ele satisfaz uma necessidade, mas não é uma necessidade imediata, tá? Eu não como o trator, tá? Eu não indico para ninguém fazer isso, tá? Acho que vai dar uma congestão razoável. Então, mas eu preciso do trator, tá? Como meio de produção para produzir um meio de subsistência, que é o arroz, tá certo? Então, o trator não satisfaz uma necessidade imediata minha, mas ele satisfaz uma necessidade mediata, né? Uma necessidade que está mediada, tá certo? Para que eu consiga produzir o arroz, que vai satisfazer a minha necessidade imediata. Muito bem. Ambos, né, meios de subsistência e meios de produção, nós chamamos valor de uso, ou valores de uso, né? Os valores de uso constituem aquilo que nós podemos chamar de conteúdo material da riqueza, tá? Conteúdo material da riqueza. Aqui introduzimos um conceito que é muito importante para nós, que é o conceito de riqueza, tá?
riqueza é muito diferente daquilo que normalmente a gente pensa, tá? O que é riqueza, tá? São meios de produção e meios de subsistência. Isso é riqueza, tá? Que, por intermédio dos meios de produção e dos meios de subsistência, nós satisfazemos as nossas necessidades humanas e nos produzimos como humanos cada vez mais ricos. Portanto, gente, ao contrário do que muita gente pensa, uma pessoa rica é uma pessoa que se produz com uma pessoa ricamente satisfeita, porque satisfez as suas necessidades do estômago ou fantasia de forma bastante rica, e, portanto, se produziu como um humano rico, tá? Por isso, gente, riqueza não é aquilo que normalmente as pessoas pensam, um monte de dinheiro, tá certo? Mesmo porque, né, se a gente entende dinheiro como papel moeda, tá? Eu não como dinheiro, tá certo? Eu não visto dinheiro, tá certo? Eu não sento no dinheiro para poder me transportar, ok? Vejam, o dinheiro, isso vai parecer estranho para vocês, muito estranho. O dinheiro é uma criação muito recente na história da humanidade, tá? O dinheiro surgiu na história da humanidade há cerca de 8.000 anos, mais ou menos, tá? O que é ontem, né? Se a gente considerar a nossa longa história, tá? E muito antes do surgimento do dinheiro, a nossa espécie, mesmo a nossa espécie específica, que é o Homo sapiens, né? Que tem cerca de mais ou menos 200.000 anos, nós produzimos a nossa vida como humanos, tá? Como humanos, como somos hoje, tá? O Homo sapiens, né, que são os nossos irmãos antepassados, né, de 150, 200.000 anos atrás, eram idênticos a nós, tá bem? Então, eles produziam os meios de subsistência, os meios de produção, eram ainda muito rudimentares, é verdade, né? Por exemplo, produziam um arco, uma flecha, um machado, etc., que é um meio de produção para poder caçar e, portanto, produzir os meios de subsistência, tá? Para pescar, etc. Então, eles produziam, portanto, a sua vida, eles satisfaziam as suas necessidades, determinados por aquelas condições históricas da época, evidentemente, tá? Mas eles produziam, portanto, valores de uso, eles produziam conteúdo material da riqueza muito tempo antes da existência do dinheiro, tá? Lamentavelmente, né, nessa minha fala, que é uma fala bastante introdutória, eu não vou poder entrar na discussão do significado do dinheiro, tá? Eu não desconsidero que na sociedade na qual nós vivemos hoje, nós precisamos de dinheiro para comprar essas coisas todas. Eu não estou desconsiderando isso, mas daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas eu, lamentavelmente, não vou poder desenvolver isso de maneira que vocês possam entender um pouco melhor essa questão. Muito bem, mas o que eu estava querendo demarcar para vocês é que os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza. Então, outra vez, o que é riqueza? São os valores de uso. O que são os valores de uso? Os meios de produção e os meios de subsistência. Portanto, uma sociedade é tanto mais rica quanto mais meios de produção e mais meios de subsistência ela consegue produzir para, dessa maneira, satisfazer da maneira mais rica possível as necessidades humanas e produzir seres humanos mais ricos como seres humanos, tá? Uma sociedade menos rica é o contrário disso, tá? Muito bem. Dessa maneira, o que nós podemos tirar como algumas poucas conclusões a partir dessa pequena introdução que fiz até o momento, é a seguinte, tá? A riqueza, tá? Que serve para satisfazer as nossas necessidades, e, portanto, é o que produz a nossa existência como seres humanos, estas riquezas, tá? Elas são resultado, seja da natureza, né, como nós vimos, seja do trabalho. Cada vez menos da natureza, cada vez mais do trabalho. Isso significa dizer uma coisa que também para nós é muito importante, tá? Por intermédio dessa atividade específica que eu mencionei aqui rapidamente, que é o trabalho, que é uma atividade exclusivamente humana, tá? É que nós produzimos a riqueza, e produzindo a riqueza, que são os valores de uso, meios de produção e meios de subsistência, que nós produzimos a nossa existência como seres humanos. Para resumir, tá? O trabalho, que é essa atividade que eu estou mencionando aqui como uma atividade exclusivamente humana, é que nos produz como humanos,
tá certo? Daí nós podemos tirar uma conclusão, né, que vai deixar vocês um pouco questionados, né? Talvez vocês não concordem comigo, mas, assim, aquela velha pergunta que nós fazemos, né, sempre, a nossa espécie sempre fez, né? Quem nos criou? Tá? Pois bem, já temos a resposta. O trabalho. É o trabalho que nos criou e nos cria constantemente como seres humanos, tá? Podem dar o nome que vocês quiserem a isso, tá? Quiserem dar outro nome, Alá, não sei o que tal, cada um dá o nome que quiser, mas quem nos criou e quem continua nos criando como seres humanos é o trabalho, tá? O trabalho, portanto, é o nosso pai, tá? E continua sendo nosso pai, tá? Na medida que nós trabalhamos, exercemos essa atividade, transformamos a natureza para produzir aquilo que nós temos necessidade para satisfazer as nossas necessidades humanas, nos produzimos como humanos. Portanto, ao transformar a natureza, tá, nós transformamos a nós mesmos. Cada vez humanos, mais humanos. A nossa espécie nunca para. Não é assim. Uma vez que nós fomos criados pelo trabalho, né, como humanos, permanecemos do mesmo jeito, nós vamos alterando a nossa condição de humano, vamos nos tornando humanos cada vez potencialmente, né, mais ricos, mais humanos. Muito bem, mas é necessário, tá, é necessário fazer alguns complementos aqui, tá? Na verdade, me parece que quem nos criou não foi só o trabalho, tá? Mas o desenvolvimento, aquilo que a gente vai chamar, é um outro conceito, tá, bastante importante, de desenvolvimento da força produtiva do trabalho. O que é isso? Tá? É que, na verdade, nós não apenas transformamos a natureza, tá, para construir ferramentas, portanto, meios de produção, e com isso produzir os meios de subsistência, e dessa maneira satisfazer as nossas necessidades. Nós também vamos qualificando o nosso próprio trabalho, tá? O nosso trabalho vai se diferenciando, ele vai evoluindo, a qualidade dele vai se alterando, tá? De tal maneira que nós, com essa alteração, né, podemos também produzir meios de produção cada vez mais complexos e, portanto, meios de subsistência que satisfaçam necessidades cada vez mais premente, cada vez mais forte, tá? Que nos possibilita nos enriquecer. Muito bem. Então, veja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, por exemplo, né, quando num determinado momento, que na verdade não foi um momento, foi um processo muito longo, né, nós produzimos a pedra lascada, né? A pedra lascada foi uma tecnologia foi uma high-tech, né? Uma tecnologia de qualidade altíssima durante milhares de anos, né, o que permitiu com que nós dessemos, inclusive, saltos enormes, né, na nossa condição de humanos, inclusive no nosso próprio cérebro, né. Mas a pedra lascada, que foi sendo produzida, né, pelos nossos antepassados, além de produzir a pedra lascada, nós produzimos também o conhecimento para produzir a pedra lascada, né. Então, porque não é qualquer pedra que serve para se transformar em pedra lascada, não é qualquer pedra que deve ser golpeada, né? Não é com qualquer pedra que nós devemos golpear a pedra, né? Existe um conhecimento que foi sendo produzido. E esse conhecimento, ele foi sendo transmitido para as novas gerações, de tal maneira que nós, na nossa espécie, gastou milhares de anos, né, para conseguir descobrir como se produzia uma pedra lascada, agora não precisa mais gastar milhares de anos, tá? Transmite esse conhecimento para as novas gerações, tá? De tal maneira que as novas gerações economizam e podem dar saltos contínuos, né? Então, vejam, resumindo isso, né, nós começamos a produzir os primeiros meios de produção, né? Talvez o primeiro meio de produção que utilizamos na nossa história tenha sido um osso, né, que depois foi transformado num instrumento mais complexo, um machado, por exemplo, né,
do osso, que foi talvez o instrumento mais rudimentar, o meio de produção mais rudimentar, nós chegamos num computador de última geração. Tá? Ambos são meios de produção. O osso, né, há 5 milhões de anos atrás, 6 milhões de anos atrás, e um computador de última geração, um robô hoje. Ambos são meios de produção. Qual é a diferença entre eles? Né? É exatamente a qualificação do trabalho, é como nós fomos desenvolvendo a capacidade, a força produtiva do trabalho, e dessa maneira produzindo meios de produção mais sofisticados, do osso até uma nave espacial. Essa evolução que a nossa espécie produziu está representada de maneira antológica no filme do Kubrick, né, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Se vocês não viram, vale a pena. Quando ele mostra, né, eu não vou dar um spoiler para vocês, mas ele mostra os hominídeos, que são os nossos primos antepassados, né, utilizando o osso, né, para poder produzir, né, a sua própria vida, e o hominídeo joga o osso para cima, o osso vai rolando, e num jogo de cena, né, esse osso é transformado numa nave espacial, né. Em poucos segundos, ele resume ali a nossa história, né, num jogo de cena extraordinário. Muito bem. Isso, né, a transformação do osso numa nave espacial ou num robô, tá, foi resultado não apenas do trabalho, mas dessa potencialização do desenvolvimento da força produtiva do trabalho. E a potencialização do trabalho só pode acontecer com duas coisas, né, que vêm junto com o trabalho, que é a produção do conhecimento necessário para produzir aquele meio de produção e aquele meio de subsistência, e a transmissão desse conhecimento para as novas gerações, tá? Ora, se tivesse havido apenas trabalho, mas não a produção do conhecimento e a transmissão do conhecimento, nós estaríamos dando volta em volta no rabo, tá? Não sairíamos daquela condição que estávamos há 7 milhões de anos atrás, tá? Portanto, não é apenas o trabalho que possibilitou isso que alguns autores, né, chamam de salto ontológico, não antológico, ontológico, salto ontológico, que é a transformação de um determinado ser orgânico, natural, no ser humano, tá? Não foi apenas o trabalho, mas o trabalho casado com dois outros elementos, que eu quero chamar a atenção, que é a produção do conhecimento e a transmissão do conhecimento. Na sociedade contemporânea, né, na qual nós vivemos, a produção do conhecimento é realizada por um corpo específico de profissionais, que nós chamamos pesquisadores, tá? Pesquisadores, tá bem? Normalmente, a qualificação para um pesquisador é de doutorado, tá? Um doutorado não serve para formar um profissional professor, mas para formar o professor pesquisador, é aquele que vai produzir o conhecimento, tá? Muito bem, há uma diferença entre a atividade do professor e a atividade do pesquisador, né? Então, na sociedade contemporânea, nós chamamos, portanto, esse corpo de profissionais de pesquisadores, tá bem? Isso no que diz respeito à produção do conhecimento, mas a transmissão do conhecimento para as novas gerações, que se transformou na sociedade contemporânea, tá? Numa transmissão sistemática, tá? Porque não se trata de qualquer conhecimento, tá? Se trata do conhecimento teórico, do conhecimento científico, que é muito diferente, tá? Gente, isso é uma coisa muito recente, tá? É coisa de 400, 500 anos para cá, tá? Lembram-se que Galileu viveu no século XVI, tá? E foi o Galileu que inaugurou, né? Não foi ele que apresentou primeiramente a tese, né, de que a Terra não era o centro do universo, né? Mas foi ele que comprovou pela primeira vez com a sua rudimentar luneta, que ele mesmo produziu, tá certo? Para ver o movimento dos astros, tá? Ele provou, portanto, pela primeira vez na história da humanidade, isso já faz quanto? 400 e poucos anos, 500 anos, tá? Que a Terra não era o centro do universo, né? Muito embora, até hoje, 500 anos depois, muita gente continua acreditando nisso, tá? Bom, o que eu posso fazer, né? Milagre também tem limite, né? Muito bem. Então, veja, estamos falando que na sociedade contemporânea, na sociedade atual,
se trata não de qualquer conhecimento, mas do conhecimento científico, tá? Cuja inauguração é uma inauguração recente na história da humanidade, é coisa de 400, 500 anos para cá, tá? Como se trata de um conhecimento sistemático, conhecimento científico, isso demanda uma transmissão que também é específica, tá? Transmitir um conhecimento que não é científico não demanda, por exemplo, escola, tá? Basta transmitir o conhecimento, como a humanidade sempre fez verbalmente. A humanidade tinha uma transmissão do conhecimento, que nós chamamos essa transmissão de maneira genérica, de maneira muito genérica, nós chamamos de educação, tá? Então, a educação não precisa ser uma educação escolar, tá? A humanidade sempre, né, transmitiu o conhecimento para as novas gerações, e, portanto, sempre exerceu essa função, essa tarefa de educar as próximas gerações. Não fosse assim, não teríamos chegado até aqui, e não estaríamos nem de longe fazendo essa conversa dessa maneira, né, de maneira virtual, tá? Muito bem. Então, a nossa espécie sempre exerceu, e é por essa razão, inclusive, que ela se diferenciou de outros seres, ela exerceu essa atividade que foi de produzir conhecimento e transmitir conhecimento. O que se diferencia, né, de 400 anos para cá, é de que esse conhecimento não é mais apenas um conhecimento produzido na imediaticidade do nosso cotidiano, tá? É um conhecimento científico, é diferente, tá? Portanto, exige esse corpo de pesquisadores, são os pesquisadores, tá? Porque existem procedimentos e métodos específicos para o conhecimento que não é científico, da mesma maneira, desse conhecimento. A escola, que não surgiu na sociedade contemporânea, é verdade, tá? Ela é muito anterior, na época dos gregos já existia escola, né? Mas o que a escola na sociedade contemporânea faz, ou deveria fazer, né, é a função específica, é aquilo que é a função específica dela, que é a transmissão de parte desse conhecimento científico que foi produzido ao longo da nossa recentíssima história, tá? E não o conhecimento baseado no senso comum, tá certo? E a forma, digamos, a forma de conhecimento no plano do senso comum, né, mais visível, né, é justamente o conhecimento religioso, de base religiosa, tá? Conhecimento de base religiosa, que é baseado em crenças, tá? Isso é um conhecimento no plano do senso comum, não é conhecimento científico, tá? Não estou aqui questionando ninguém que seja crente, nada disso, tá? Só que isso não tem que ver com conhecimento científico, são coisas diferentes, e, portanto, não é tarefa da escola fazer isso, a transmissão desse tipo de conhecimento de base religiosa. A tarefa da escola é a transmissão do conhecimento científico, tá? Outras instituições fazem outro papel, tá? Que a escola não faz, tá? Então, muito bem. A transmissão, portanto, do conhecimento científico é uma transmissão também sistemática e, portanto, tem a sua forma específica, os seus procedimentos específicos, os seus métodos específicos, tá? Que são diferentes em relação a outras formas de conhecimento que não são conhecimento teórico, tá? Muito bem. O que eu estou querendo dizer para vocês, né, para a gente tentar fechar este momento, é o seguinte: eu dizia para vocês antes que o trabalho é o que nos criou como seres humanos, né? Descobrimos, finalmente, o nosso Criador. Mas, atenção, o trabalho, tá? O trabalho não nos criou sozinho, não foi ele sozinho que nos criou, tá? Existiu o trabalho que é o Pai, mas também existe a produção do conhecimento, que na sociedade contemporânea é a pesquisa, tá? Que é uma mãe, a mãe, tá? E nós temos aqui um casal estranho, é um casal estranho para os nossos padrões, tá?
que tem duas mães. Tá? A outra mãe é a transmissão do conhecimento, aquilo que nós chamamos de educação. E na sociedade contemporânea, a educação escolar. Tá? Então, eu vou fazer alguma conclusão ainda provisória, evidentemente, né? Que eu acho que vocês vão gostar, né? Nós fomos criados, portanto, né, como seres humanos, por um casal composto por 3 membros, tá? O pai e 2 mães. O trabalho, a produção do conhecimento, que nós chamamos de pesquisa, e a transmissão do conhecimento, que nós chamamos de educação, tá certo? De educação. Essa, gente, é a verdadeira trindade. Se vocês têm alguma outra trindade, que foi aquilo que vocês explicam, que nos criou como humanos, tá? Eu sugiro que troquem aquela outra trindade por essa trindade. A trindade que nos criou, e vejam, continua nos criando como humanos, tá? É o trabalho, a pesquisa e a educação, tá? É essa trindade com um pai e 2 mães, tá? É um casal moderno, tá? Um pai e 2 mães, ok? Muito embora ele exista desde os tempos remotos. Ok, muito bem. No entanto, aí eu acho que vocês vão gostar mais ainda, tá? Quando falamos dessa trindade, né, desse trio, né, nós estamos falando do ponto de vista da nossa espécie, do ponto de vista, portanto, da filogênese, né, se estou acertando aqui na minha conceituação. Do ponto de vista da nossa singularidade, ou seja, da minha individualidade, tá? O que nos produz como humanos, num primeiro momento, é única e exclusivamente a educação, tá? Não é o trabalho. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Quando nós nascemos, quando eu nasci, para não dizer vocês, porque senão vocês vão ficar bravos comigo, quando eu nasci, eu era um mamífero. Eu era um animal. Todos nós nascemos um animal, um mamífero. Nós não somos humanos. Nós temos toda a potencialidade de nos transformarmos como humanos. Tá certo? É engraçado, porque a produção da nossa condição como humanos é uma produção histórica. Não existe um pé, uma árvore que eu vou lá e colho os seres humanos. Tá certo? Isso é uma produção nossa. Nós, humanos, produzimos as novas gerações como humanos. Porque as novas gerações, elas não nascem humanos. As novas gerações nascem um animal, tá? Ok, e não estou fazendo nenhum xingamento, tá certo? Eu adoro ser animal, mamífero, tá? Muito bem, eu nasci como um mamífero, tá? O que é que me transformou num humano? Tá? Foi o trabalho? Não. Foi a pesquisa? Não. Claro que isso tem tudo a ver com as gerações anteriores, mas eu individualmente não. Eu vou me constituindo como humano à medida que os adultos que me rodeiam vão transmitindo para mim o legado cultural que a humanidade produziu ao longo de milhares de anos. Vejam, quando eu nasci, eu tinha 0 minuto de vida, tá? Mas a minha espécie tinha milhões de anos de vida, tá? Eu vou ter que fazer, num período curto de tempo, em alguns anos, tudo aquilo que a minha espécie fez ao longo de milhares de anos. Então, por exemplo, né, uma linguagem altamente desenvolvida, a linguagem verbal altamente desenvolvida, que é específico da nossa espécie, a humanidade demorou milhões de anos para chegar. Uma criança com 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, já está falando português, gente. Português. Coitada dessa criança. Essa é uma língua desgraçada, maldita, tá? Complicada para diabo. E uma criança fala português com 1 ano e pouco de idade, tá? Uma criança que nasce na China, com 1 ano e pouco de idade, está falando chinês.
Eu não consigo, com minha idade altamente avançada, falar chinês. Uma criança com 1 ano e pouco fala chinês, tá? Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Como é que uma criança consegue falar, com 1 ano e pouco, como é que consegue falar essa língua maldita que é o português, tá? Com 1 ano e pouco. Como é que ela conseguiu isso? Foi milagre? Não, gente. Foi a transmissão que os adultos que o rodeiam, o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, tio, avô, tá? Estabeleceram essa conexão, transmitindo este elemento importantíssimo do legado cultural da nossa espécie, tá? Que é a linguagem verbal. A nossa espécie demorou milhares de anos para começar a andar ereta, tá? Uma criança com 1 ano já começa a ficar ereto, tá? É muito interessante esse processo. Gente, a linguagem escrita, a linguagem verbal, gente, é muito mais antiga, tá? Mas a linguagem escrita é muito recente na história da humanidade, é coisa de 6.000 anos para cá, tá? Eu sei que vocês vão falar, porra, são 6.000 anos, mas 6.000 anos na nossa história é ontem, tá? A linguagem escrita é um negócio altamente complexo, e uma criança com 7 anos já começa a escrever português. Português, gente, que é isso? Eu não consigo entender, realmente, eu não consigo entender como é possível uma criança com 7, 8 anos conseguir escrever e ler português. É um negócio impressionante, tá? Então, vejam, o que está acontecendo, gente? Um processo de transformação daquele bebê que nasceu não humano, ele nasceu um animal, um mamífero, tá? E vai se transformando este ser, tá? Em humano. Quem é que produziu a sua hominidade? Quem é que produziu a sua condição de humano? Quem é que produziu este ser de pequena idade, tá? De um mamífero em humano? Os adultos. E na sociedade contemporânea, os professores. Tá? Gente, ser professor é ter uma tarefa muito simples, que não tem importância nenhuma, tá? É produzir daquele animalzinho, um humano. Só isso, tá? E deixa esse humano fora da escola, de tal maneira que ele não consiga nem ler nem escrever, por exemplo. Será um humano manietado, será um humano pela metade não. Será um humano terrivelmente pobre como humano, tá? Porque a leitura e a escrita é que possibilita um salto muito maior do que aquele salto que o bebê fez de quando ele engatinhava para quando ele começou a caminhar ereto. Quando ele começou a caminhar ereto, ele ganha um espaço muito maior, tá? Ele ganha um espaço como humano muito maior. Quando uma criança com 7 anos começa a ler e escrever, ela não tem mais limite. O céu é o limite. Ela não tem mais fronteira nem nacional, tá? Porque ela consegue se comunicar como humano, se produzir como humano no nosso território. E o nosso território não é o Brasil. O nosso território é o planeta Terra, tá? É isso que um professor, tá, das séries iniciais, que pega crianças com 6 anos, 7 anos, tá, e faz um processo de letramento com essa criança, produz neste humano de pequena idade asas gigantescas para ele poder viajar, não só pelo planeta todo, tá, mas para poder viajar pelo cosmos. Isto é ser humano, gente. Vocês conseguem perceber qual é a importância da nossa tarefa como professores? Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente para vocês, tá?
Isso não é pouca coisa, ok? Muito bem. Só isso, tá? Então, vamos lá, ó. Outra vez, ó. Quem nos criou como humanos? Quem é o nosso criador? A Trindade. O trabalho, a produção do conhecimento e a transmissão do conhecimento. E temos um papel específico aí que ninguém tem, tá? Um adulto, um pai, uma mãe, né, que começa o processo de educação, porque não é o professor que começa o processo de educação, não é o professor que começa o processo de transformação daquele animalzinho num ser humano, mas os adultos que o rodeiam primeiramente, tá? Mas assim, não são os adultos que rodeiam aquele ser de pequena idade, tá? Que vão colocá-lo no universo do mundo letrado, tá? Isso é tarefa específica dos professores, da escola, tá? Os adultos que rodeiam a criança, tá? Vão produzir asas, é verdade, tá? Nesse ser, é verdade. Mas as principais asas são produzidas por nós, professores. Eu também sou professor, ok? Então, muito bem. Descobrimos, portanto, quem são os nossos criadores, tá? Eu poderia dizer que você, professor, você, professora, tá? Do ponto de vista da singularidade, é o Deus que está criando, tá? Ou a deusa que está criando aquele humano que não nasceu humano, mas se transformou humano pelas tuas mãos sagradas, divinas, as tuas, tá? Muito bem. Temos, portanto, um primeiro grande momento, né, de introdução aqui na nossa conversa. Até agora está tudo muito bem, está tudo muito legal, só que, bem, né, lamento dizer que as coisas normalmente não ficam desse jeito, né? Durante milhares e milhares e milhares de anos, né, a produção da nossa espécie foi sendo feita desse jeito, tá? De tal maneira, né, que a nossa história é cheia de sagas, né, mas também de armadilhas, né, de contradições, né, contraditoriamente, o próprio desenvolvimento da força produtiva do trabalho, que foi nos criando seres humanos cada vez mais ricos ao longo de milhares e milhares de anos, milhões de anos, tá? Esse mesmo desenvolvimento da força produtiva do trabalho que nos produziu em humanos cada vez mais humanos, contraditoriamente, produziu as condições de surgimento de uma coisa que vai alterar substantivamente a produção da nossa existência como humanos, tá?